Pessoal, acredito que a Patrícia já tenha passado algumas orientações para vocês, né? Mas eu vou reforçar algumas orientações. Lembrem que na próxima semana a gente inicia a semana de prova, né? A partir do dia 5, é isso, né? De 5 a 9, certo? É isso mesmo, de 5 a 9. Não esqueçam que a prova vai ser feita do mesmo jeito que foi feito o semestre passado, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link no portal. Vocês têm sempre do dia da aula, que seria o dia da prova, né? Propriamente dito. Então, a nossa de neonato é no dia 7, certo? De outubro. Então, vocês têm do dia 7 a partir das 18 horas, o link estará funcionando para abrir o formulário da prova, tá? E ele fecha no dia 8 às 17 horas. Vocês têm um total de 23 horas de período de prova aberto, tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso para que vocês não percam o período de realização de prova, tá bom? Senão a gente acaba assim, ou também, cuidado, não tentem evitar de deixar para fazer no último momento, porque, gente, é tecnologia, né? A gente espera que funcione tudo corretamente, mas às vezes você tem um problema com a sua internet, e aí você deixou para fazer no último momento, não dá tempo, dá o horário de fechamento do Forms, vocês não vão conseguir acessar a prova, tá? Então, assim, evitem deixar para a última hora, tentem fazer com tranquilidade essa prova, abram esse formulário antes, façam antes, né? O quanto antes vocês puderem fazer, melhor para vocês, tá bom? Eu acho que a Paty já tinha passado, né? As orientações. Ela comentou ontem, Pro. Né? Mas é bom a gente sempre reforçar para vocês, né, não terem problemas, porque é aquilo que a gente está conversando. Às vezes está tudo certo e de repente a nossa internet trava, dá um piripaque, a gente tem um problema para acessar. Se deixou para acessar muito próximo do final da prova, se der uma pane, a gente não tem nem como fazer para conseguir auxiliar vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou partilhar minha tela. Agora o pessoal, conforme vai chegando, ok. Então, ó, aula passada, só para a gente relembrar o que a gente viu aí na aula passada. Nós vimos a questão da síndrome da membrana hialina, né, que nós conversamos a respeito dela. Né? Então, assim, que esse neonato, geralmente a síndrome da membrana hialina, ela tá associada à prematuridade, tá? Que é uma das questões que acabam trazendo, por quê? Lembra? Não tem informação adequada de surfactante. E aí, essa criança entra em franco desconforto respiratório, precisando de auxílio, em grande parte das vezes, de ventilação mecânica, tá? Não tem uma troca gasosa adequada, os alvéolos ainda estão em estágio de formação, né? Tem uma hipoventilação, a gente tem o colapso dos alvéolos, então a ventilação do pulmão desse bebê acaba ficando muito ruim, tá? Geralmente ela é marcada por o aumento do esforço respiratório desse bebezinho prematuro, e aí a gente tem a classificação da síndrome da membrana hialina, tá? Ou doença da membrana hialina, vocês vão encontrar das duas formas, tá bom? Nós temos as diferenças, lembra os graus diferentes que a gente chegou a comentar, né? Quando a gente tem um grau leve, que é um grau 1, quando a gente já tem um grau moderado de comprometimento pulmonar, que a gente tem um grau 2,
E quando o comprometimento é bastante importante, que a gente já tem um grau 3 de comprometimento, até o estágio muito grave, que é o grau 4 de comprometimento, onde a gente tem um alto índice de óbito, tá? Então, fisiopatologia, pulmãozinho de prematuro, não tem surfactante, ou se o surfactante que tem, muitas vezes não é o suficiente, ou não está no seu estado funcional mais adequado. Então, eu não tenho um funcionamento alveolar correto, porque eu vou ter colapso alveolar, leva a uma hipoxemia, uma hipercapnia, leva a uma acidose. Essa acidose provoca uma vasoconstrição, reduz o fluxo de sangue pulmonar, o que dificulta ainda mais a troca gasosa, né? E a gente tem uma lesão inflamatória, formando o que nós chamamos de membrana hialina, né? Que é com aquele líquidozinho transparente que é o exudato, tá? Vai me causar um edema e uma redução de complacência pulmonar, tá? As manifestações clínicas são principalmente os sinais de esforço respiratório, né? Aumento de frequência respiratória, batimento de asa de nariz, tiragem, a cianose, o murmúrio vesicular reduzido, a presença de estertores por causa do edema pulmonar. A gente pode ter associado a apneia, né? E aqui os sinais clínicos que a gente visualizou na aula passada, tá? Manifestações secundárias pode ser esse bebê pode apresentar hipotensão, pode apresentar edema das extremidades também, pode ter uma alteração de trânsito intestinal, reduzindo os ruídos hidroaéreos e reduzindo o débito urinário, tá? Qual o tratamento? Suporte ventilatório, seja ele invasivo ou não, tá? Depende da gravidade. Em alguns casos a gente consegue deixar uma ventilação não invasiva, em outros casos vai precisar ter uma ventilação invasiva. A administração de surfactante, lembra, surfactante, a partir do momento que o surfactante é colocado, lembra que a gente viu o videozinho lá? Injeta surfactante, pega o ambu, faz a ventilação manual para fazer com que esse surfactante vá para toda a área pulmonar e faça um efeito melhor, né? E a gente evita a aspiração por pelo menos 2 horas. Então, quando a gente está dentro da UTI neonatal atendendo e que a equipe médica diz, olha, Ana, vai ter que fazer um surfactante nesse bebê, a gente faz o nosso atendimento fisioterapêutico antes, a gente faz a higiene brônquica, a gente faz a aspiração de secreção para que esse surfactante também tenha melhor captação, né? Seja, tem um efeito melhor no pulmão desse bebê, porque depois que administrar, a gente precisa evitar ao máximo a aspiração, pelo menos por 2 horas, tá? Além disso, esses bebês têm que ser bem hidratados, aquecidos e ter um controle rigoroso de sinais vitais. Então, isso tudo a gente conversou na aula passada, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as outras afecções respiratórias que podem comprometer, principalmente, né, os neonatos, tá? Sejam eles prematuros ou não, porque alguns recém-nascidos vão apresentar, tá? Esse tipo de comprometimento respiratório, mas eles não são prematuros, tá? Eles nasceram a termo, bonitinho, porém, eles podem apresentar algumas complicações respiratórias, tá? Quais são elas? Então, nós temos, ó, a taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Vocês vão ver lá no prontuário médico como TTRN, taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Essa é a sigla. O que acontece? Na taquipneia transitória, esse neonato vai apresentar um desconforto respiratório, que geralmente começa a acontecer até as 6 primeiras horas de vida, tá? Então, durante essas 6 primeiras horas, pode ser que no momento do nascimento, ele tenha problema nenhum. Tá respirando bem, tem bom Apgar, fez Apgar bom no primeiro minuto, no quinto, não teve nenhum desconforto,
E, de repente, nas primeiras 6 horas de vida, ele começa a apresentar um aumento da frequência respiratória. Geralmente, ele tem a presença de cianose, tá? E o raio-x começa a apresentar uma hiperinsuflação pulmonar, com aumento de trama vasobrônquica, que geralmente vai ter melhora, né, em até 5 dias depois do nascimento, tá? Eu tenho melhores de raio-x. Quem, em geral, é acometido, tá, pela taquipneia transitória? Geralmente, a taquipneia transitória, ela não é tão grave quanto a doença da membrana hialina, tá? Não necessariamente esse bebê vai precisar de suporte ventilatório, às vezes não, às vezes o que ele precisa é de uma oxigenoterapia, tá? A gente coloca uma oxigenoterapia, ele já vai ter redução dessa cianose, já vai melhorar a taquipneia, já vai conseguir reduzir esse quadro de desconforto respiratório, ok? Então, geralmente, ele compromete bebezinhos nascidos de termo, entre 38 e 42 semanas, tá? É um comprometimento que a gente diz que é um comprometimento que não é dos piores, então ele é chamado de comprometimento benigno, né? Eu brinco que essas nomenclaturas, elas de vez em quando têm umas questões que, assim, como que pode um comprometimento, seja qual for, ser benigno, né? Não é que ele não tem um desfecho ruim na maioria das vezes, tá? O prognóstico é bom. Não é um prognóstico que tenha quadros, às vezes acontece de complicar, tá, gente? A gente não pode confundir que porque a maioria não apresenta complicação, que todos não apresentarão, tá? Mas a maioria, a grande maioria não, tá? A grande maioria dos neonatos que apresentam a taquipneia transitória, eles não têm complicações em relação à própria taquipneia, tá? Então, por isso ela é considerada uma afecção benigna, que não vai ter um prognóstico ruim, dificilmente ele vai ficar com comprometimento. Ai, Ana, o bebê que teve taquipneia transitória, ele tem um comprometimento pulmonar, uma sequela? Não, tá? Geralmente não vai ficar com sequela nenhuma, a não ser que ele tenha alguma outra coisa associada, tá? O que se percebe? É mais comum acontecer em bebês que nascem do parto cesáreo, tá? Mais comumente isso acontece. Geralmente, por que que a gente tem isso? Tá? Lembra que a gente conversou? Quando o bebê nasce, é um primeiro momento em que ele tem que drenar todo o líquido que está dentro do pulmão dele para fazer a abertura completa dos alvéolos, tá? E aí, esse pulmão está apto a ter uma respiração espontânea. Respiração essa que era feita pela placenta. Lembra? Placenta é o nosso meio coração-pulmão ali, que nós vimos inclusive no documentário como é que ela funciona, como se ela fosse uma máquina de circulação extracorpórea e ventilação, né? É isso que ela faz. Quem faz a troca até então é a mãe, né? No momento do nascimento, esse pulmão tem que sofrer toda a drenagem, né? Então, o líquido que estava lá dentro precisa ser retirado instantaneamente e esses alvéolos precisam se abrir, tá? O que acontece geralmente quando a gente precisa, né? A gente tem essa questão da taquipneia transitória, é que pode existir um pequeno atraso na reabsorção desse líquido, tá? Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Ele vai ser expelido durante a abertura da glote, logo em que o bebê é expulso pelo canal vaginal. Quando existe o momento da expulsão, né? E atualmente a gente tem o quê? Também, logo que o bebezinho nasce, na própria sala de parto, é feita a aspiração, tá? Então, o bebê nasce, o médico já passa a sondinha dentro do nariz, aspira, que se tiver algum líquido ali, retira-se, tá? Então, se não houve tempo de ter essa drenagem espontaneamente, porque pode acontecer, é retirado na sonda de aspiração nasotraqueal durante, ali dentro ainda do centro cirúrgico na sala de parto, tá? Já é um protocolo, ok? Então, nesse momento, o líquido que não é drenado,
tá? E nem é expulso num primeiro momento, o que ele vai trazer aí de alteração da pressão? Ele vai tornar isso um pouco mais lento. Porque o pouquinho de líquido que se fica lá dentro, que não conseguiu ser expelido, ele vai acabar alterando a pressão na região do pulmão, tá? As pressões intracapilares, ok? Aumentando um pouquinho essa pressão intracapilar, a circulação fica um pouquinho mais lenta e demora mais para esse líquido ser reabsorvido pelos capilares pulmonares, tá? Porque, naturalmente, fisiologicamente, a grande parte desse líquido é expulso, é expelido no próprio momento do parto, tá? Sempre pode ficar um resquício de líquido. Esse resquício de líquido que fica, geralmente é rapidamente reabsorvido pelo próprio sistema vascular, tá? Porém, em alguns bebês, essa reabsorção é um pouquinho mais lenta. Não é que ela não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas ela pode demorar um pouquinho mais. Essa demora pode causar esse desconforto respiratório, tá? Porque aí esse líquido tá ali, às vezes ele fica fazendo o quê? Um pequeno edema naquela região, fica acumulado ali naquela regiãozinha, e isso dificulta, né, a troca gasosa um pouquinho, e esse bebê acaba apresentando o desconforto respiratório, tá? Quais são os sinais principais que a gente tem, tá? De desconforto respiratório, quando a gente está falando de taquipneia transitória, tá? Batimento de asa de nariz. Então, quando o bebezinho respira, você vai perceber que a abinha do nariz, ela se expande, ela eleva. Eu tenho elevação dessa aba nasal, tá? Fazendo com que eu tenha abertura da narina. A tentativa é justamente essa. Eu abro a via aérea para tentar facilitar a entrada de ar, tá? Isso é um mecanismo de defesa, né? O nosso organismo, ele cria mecanismos de reação. Então, assim, meu corpo está percebendo que está com dificuldade de respirar, ele vai tentar fazer com que esse ar chegue aos meus pulmões de qualquer maneira, tá? E que maneira muitas vezes existe para facilitar a entrada de ar? Vamos aumentar as aberturas de entrada, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, isso serve para qualquer paciente, tá, gente? Não precisa ser só prematura, claro que nem bebês. Claro que a gente aqui tá falando especificamente porque a disciplina é de saúde do neonato, tá? Vou abrir um pouquinho para mostrar. Mas acontece também no adulto, tá? Pode acontecer também no adulto. Então, aqui nessa região de aba nasal, tá? Da nossa asinha do nariz, o que acontece? Quando o meu organismo percebe, por algum motivo, que a ventilação que está chegando aos meus pulmões, ela não é suficiente para me dar um conforto respiratório, e eu começo a ter dificuldade de respirar, um dos primeiros sinais de desconforto respiratório, além das tiragens, né, das retrações musculares do próprio músculo respiratório, é fazer isso aqui, ó. Abrir a asinha do nariz aqui, por quê? Quando ele faz isso aqui, a tentativa é eu aumento o diâmetro da narina. Portanto, eu aumento a entrada de ar. Teoricamente, ficou maior, mais alargada a via e teria que entrar mais ar. Teoricamente, é isso que o organismo entende. Vai entrar mais ar porque eu estou aumentando o diâmetro da via respiratória. Não necessariamente, né? Não necessariamente vai acontecer isso, porque a gente tem um limite para essa entrada, tá? Mas é uma forma que a gente tem de conseguir fazer com que o organismo tenta, na verdade, fazer com que haja maior entrada de ar, tá? Outro sinal que vai aparecer é a retração, principalmente entre as costelas, da própria musculatura. Lembra? Todo indivíduo, quando está em franco desconforto respiratório, no momento em que ele inspira,
Vamos relembrar. A inspiração, ela acontece por pressão negativa gerada na pleura, certo? Essa pressão negativa nada mais é do que um vácuo para fazer com que esse ar penetre dentro dos meus pulmões, certo? Por diferença de pressão, porque é assim que nossa respiração acontece, tá? Quando o indivíduo está em desconforto respiratório, tá? Essa pressão que vai começar a tentar se tornar cada vez mais negativa para aumentar a entrada de ar também, ela começa a puxar a musculatura para dentro. Na hora que o indivíduo inspira, a musculatura é sugada para dentro das costelas, tá? Tendo uma retração intercostal, principalmente. No bebezinho, o mais fácil de acontecer é de intercostais, tá? Mas pode acontecer na região diafragmática, pode acontecer na fúrcula, porque começa a utilizar o esternocleidomastoide como musculatura acessória, tá? Então, isso tudo pode e geralmente acontece, tá? Outro sinal é o gemidinho expiratório, que é isso aqui. O bebê, quando ele vai, e durante a fase expiratória, ele emite um sonzinho parecido com um miadinho de gato, tá? Que a gente chama de gemido expiratório. São sinais de que esse bebê está em desconforto respiratório, tá? Como que esses parâmetros podem ser classificados, né? Qual é a gravidade? Porque, assim, é igual para todo mundo? Não, né? Existem níveis diferentes, é o que eu falei para vocês. Geralmente, a taquipneia transitória é benigna, a gente, em geral, ela é leve e a gente consegue controlar, ofertando um pouquinho de O2 para ele já consegue melhorar, tá? Mas ele pode ser mais grave. Então, o que é utilizado para verificar o quanto de desconforto respiratório está acontecendo e qual a gravidade dele, tá? Eles utilizam esse boletim, que é chamado de boletim de Silverman-Anderson. O que ele vai verificar? Primeiro, ó, ele vai verificar as retrações intercostais, tá? Retrações ausentes, o tórax está expandindo de maneira sincrônica, sem nenhum problema, tá? 0, não pontua nada, tá? Na parte inferior do tórax, se não tem tiragem aqui na parte do diafragma, se não tem tiragem aqui nas costelas, sem tiragem, zerou a pontuação, tá? Retração de tifoide, o que é isso? Ó? Aqui, essa areazinha aqui, ó, perto do apêndice tifoide, ela também pode entrar para dentro, ó, faz um sulco, tá vendo? Ó? Um sulco aqui, ó, pequenininho, que é marcada pela retração diafragmática, ó. Diafragma retraindo, eu vou ter o apêndice tifoide bem marcadinho, tá? Se não tem batimento de asa de nariz e se não tem gemido expiratório, ou seja, eu ponho o estet e não ouço nenhum barulho, zerei todas as pontuações, ele não tá com desconforto respiratório. Se, né, no momento em que eu tô avaliando esse bebê, o tórax dele realiza uma inspiração que nós chamamos de inspiração, que muitas vezes, ó, expande a parte superior do tórax e do abdômen, mas aqui, ó, o meio do tórax é como se ele descesse. Então, sobe 2 lados e desce 1. A gente chama isso de declive inspiratório. Na hora da inspiração, sobe a parte superior e abdominal e desce a parte central do tórax, tá? Ele vai receber pontuação 1. Se ele tem tiragem, retração de intercostal bem pequena, pouco marcadinha, não é tão importante, também vai pontuar 1. Ó,
se tem retração de tifoide, se tem um batimentozinho de asa de nariz discreto, se faz um gemido expiratório em que eu preciso colocar o esteto para ouvir, é um, tá? Agora, se eu tenho uma respiração que nós chamamos, eles chamam de balancim, né? Nos bebês, nos adultos isso é chamado de respiração paradoxal ou contrariada. O que que é isso, ó? A hora que sobe o abdômen, desce o tórax ou vice-versa, tá? É o que a gente chama de respiração contrariada. Geralmente acontece assim, ó, na fase inspiratória, que o abdômen e o tórax deveriam subir, faz o contrário. Sobe o tórax e desce o abdômen, tá? Ou sobe o abdômen e desce o tórax, tá? Então, ele tem uma respiração contrariada. Não tem uma sincronia entre tórax e o abdômen, que deveriam estar subindo os dois ao mesmo tempo na hora da INS, tá? E no caso de desconforto respiratório mais importante, ele vai ter uma respiração contrariada, tá? As retrações são bem mais demarcadas, ó, tanto se tem de intercostal quanto se tem de externo, tá? Na região de apêndice tifoide, batimento de asa de nariz mais importante e o gemido expiratório quando eu não preciso de esteto para ouvir. Eu ouço sem esteto. Isso é marcação de gravidade maior de desconforto respiratório, tá? Se eu não preciso nem colocar o esteto para escutar, sinal de perigo, tá? Sinal de que a coisa não tá bem, tá ruim, ok? O que mais a gente tem que pode comprovar, que pode verificar pra gente que não, olha, realmente isso é uma taquipneia transitória, tá? Gasometria arterial. pH geralmente vai estar normal. Eu não tenho ainda alteração de pH, tá? Então, ainda não está numa insuficiência respiratória. Mas eu já tenho uma leve queda de oxigênio com um aumento de CO2. Uma leve hipercapnia. Nada muito importante, nada que possa preocupar, tá? Então, depende, claro, de como. Pode existir uma cianose, que é o que eu falei para vocês. Ó. Esse desconforto respiratório, quando é um desconforto leve, geralmente, a maioria, tá? Das taquipneias transitórias, elas funcionam dessa forma. Ofertei oxigênio, acabou o problema, tá? Ele vai melhorar, vai subir aqui a oxigenação sanguínea, tá? Essa oxigenação melhora. Ele consegue ter uma respiração já sincronizada novamente, ele sai do desconforto e passou, tá? Se precisar, a gente pode colocar um CPAP? Pode. Por quê? O que o CPAP faz? O CPAP, ele vai fazer com que a pressão, eu dou uma pressão positiva, tá? O CPAP nada mais é que uma pressão positiva na via aérea, continuamente, tá? Eu não tenho diferença entre INS e ES. Eu deixo uma pressão contínua positiva durante toda a respiração desse bebê, tanto na INS quanto na ES, tá? O que vai acontecer? Quando eu gero essa pressão dentro do meu pulmão, tá? Essa pressão acaba fazendo com que ela chegou lá, ó. Vamos pensar aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar umas coisinhas para vocês. Pus uma pressão positiva dentro desse pulmão, tá? Então, tô lançando ar lá para dentro, tô auxiliando, porque ele respira sozinho. O CPAP só vai dar um jato de ar, é como se ele estivesse recebendo um jato de ar constante no rostinho dele, tá? Imaginem assim, ó. Sabe o cachorro quando põe a cabeça para fora do carro, assim? Que o carro tá andando em movimento e o cachorro com a cabeçona para fora? Que vem aquele ventão na carinha do cachorro?
O CPAP, de uma maneira bem grosseira, porque como vocês ainda não tiveram ventilação mecânica, às vezes fica difícil de entender o mecanismo, né? Mas de uma maneira bem grosseira, como é que ele funciona? Funciona mais ou menos desse jeito. Eu mando uma pressão de ar como se eu tivesse colocado a cabecinha do bebê para fora do vidro do carro lá. Então, constantemente ele vai estar recebendo ar, tá? Esse ar faz o quê? Facilita na hora que ele vai inspirar, ó, porque tá vindo uma pressão positiva, então entra mais fácil esse ar. Dificulta na hora de sair, mantendo mais tempo o ar dentro desse pulmão, tá? Quando eu mantenho esse ar mais tempo lá dentro, o que acontece com o alvéolo? Esse alvéolo vai continuar preenchido de ar, menos, porque está expirando, mas ainda contém ar. E aí, se tiver líquido querendo entrar para dentro do alvéolo, o ar empurra esse líquido para fora, tá? Facilitando a absorção desse líquido. O que acontece? Não é muitas vezes o atraso do processamento desse líquido, aí, da reabsorção desse líquido, que vai fazer com que a gente tenha esse desconforto? Quando eu coloco o CPAP, eu facilito essa absorção, tá? Eu deixo isso mais tranquilo, mais fácil, ok? E aí, geralmente, ele conforta novamente, tá? Eu vou pegar, só um minutinho, deixa eu pegar o material para mostrar para vocês. Tá bom. Não, vou usar. Pode deixar aí que não vai me atrapalhar. Obrigada. Uhum. Não sei se vocês conseguem, vou tentar mostrar para vocês, ó. Então, aqui, isso aqui é uma máscara, tá? De ventilação não invasiva, tá? Dependendo do tamanho do bebê, a gente já usa essa aqui. Dependendo do tamanhozinho do bebê, a gente usa o prong nasal, tá? Se eu conseguir usar essa, prong nasal eu não tenho para mostrar para vocês. O recurso da boneca, ó. Se a gente usar essa aqui, a gente geralmente coloca uma válvula, pode colocar uma válvula de PIP, se for usar ela no gerador de fluxo. Então, ela teria, né? Essa válvula vai aqui, tem uma outra abertura aqui, e a gente dá o PIP. O PIP nada mais é que isso, ó. Por essa válvula aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar na câmera, mas, ó, isso aqui gira, tá? Aqui a gente tem marcações. Eu acho que não dá para enxergar. Mas tem umas linhas azuis aqui, que tem as marcações, tá? Então aqui a gente tem marcação, ó, de 10, 15 e 20 centímetros de água, tá? Essa é a válvula de PIP, quando a gente usa no gerador de fluxo. Geralmente para o bebê a gente vai usar a ventilação não invasiva no ventilador mecânico. Então, você pode colocar ou prong, ou põe a máscara. Essa máscara fica presa no roxinho. É que eu não tenho tudo de bebê, tá, gente? Esse aqui, o cabresto é de adulto. Então, nem sempre dá pra gente demonstrar de maneira
eficaz. Mas aqui, ó, tá vendo? É um cabresto. Tem uma presilha aqui, ó. A gente prende. Jesus, ela fala. Minha filha me avisou. Eu falei que não ia correr ela para falar. Mas apertei um treco aqui. Ó. Esse aqui é adulto, não vai ficar coaptado direito, tá? Mas é um cabresto. É uma faixa de elástico, tá? Que a gente cabresta para ficar presinho no rosto do bebê. E aí vai ficar vindo ar para ele o tempo inteiro. Ele vai ficar o tempo inteiro recebendo ar. Que eu posso complementar, ó. Tá vendo a máscara aqui? A gente pode, ó, adequar, acoplar no rosto direitinho, tá? E aí, com essas máscaras, eu posso utilizar para fazer a ventilação não invasiva. Que eu já posso ofertar oxigênio, se tá com a PaO2 diminuída, eu oferto oxigênio para o bebê, já melhorando a PaO2 da gasometria, tá? E além disso, eu ajudo nessa reabsorção, tá caindo tudo aqui. Eu ajudo na reabsorção do edema, tá bom? Então, essa é a forma que a gente tem também de facilitar e de retirar esse bebê do desconforto respiratório, tá? Que é causado pela taquipneia transitória, ok? E a gente também vai poder fazer o quê, ó? Aumentar a complacência desse pulmão, trabalhando com manobras de expansão pulmonar, né? Então, que manobras são essas? Descompressão brusca, mobilização de caixa de tórax, tá? Tudo bem? Dúvidas em relação à taquipneia transitória? Tudo certo, Pro. Tudo? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, acho que tem gente chegando. Então, assim, ó, na prática clínica, o que a gente percebe? Que dificilmente a taquipneia transitória se complica, tá? Quando a gente tem uma taquipneia transitória de moderada para grave, a gente, em geral, já instala o CPAP, tá? Já faz a instalação da ventilação não invasiva, que é para que evite que esse bebê entre em realmente insuficiência respiratória, onde eu tenho alteração de pH, os gases sanguíneos fiquem muito alterados, tá? E aí a gente tem melhora desse quadro como um todo, tá? Quando é leve, em geral, um catéterzinho nasal de oxigênio ou um vapojete é suficiente, tá? Para solucionar o problema. Vapojete é assim, a gente coloca uma mangueira de oxigênio dentro da isolete do bebê, dentro do bercinho aquecido, e deixa o O2 perto dele, mas não precisa colocar encostadinho no nariz, tá? Fica só por perto para fazer efeito, tá? Então, esse é o vapojete, tá? E geralmente a gente tem resultado, ok? Que outra coisa pode acontecer com os RNs que podem trazer comprometimentos respiratórios, tá? Uma outra situação que é comum em RNs é a síndrome da aspiração do mecônio, tá? Neste caso, a síndrome da aspiração do mecônio geralmente está associada a RNs pós-termo, tá? Que passou um pouco mais, acima de 40 semanas, tá? Acima de 42 semanas, tá? Então,
O risco maior é a partir de 40 semanas, mas geralmente acontece nos pós-termos com mais de 4,2, tá? De 42 semanas, que estejam mais do que na 42ª. Qual é o risco? O risco da aspiração de mecônio, principalmente, é a hipóxia. Tá? Esse bebê ficar sem oxigênio por um período. E essa falta de oxigenação puxar uma sequela neurológica. Tá? Não é incomum, tá? Não é incomum de acontecer. O que acontece? Geralmente o mecônio, ele é o quê? Ele é uma das primeiras evacuações do RN é de mecônio. É uma substância esverdeada. É um cocô verde, que eu brinco, né? O momento do cocô verde, que é o cocô do Hulk, tá? As primeiras evacuações de qualquer bebê tem esse tom esverdeado, que é o mecônio, tá? É definido como mecônio. Então, quando a gente fala da síndrome da aspiração do mecônio, em geral, o que acontece? Esse mecônio, ele vai adentrar as vias aéreas, ele vai passar para dentro das vias aéreas desse RN, tá? Por quê? Ele está acumulado no líquido amniótico. Quanto mais tempo o RN fica intraútero, né? Ele pode fazer essa evacuação no líquido amniótico. Vocês viram lá no documentário que o bebê faz? Ele engole líquido amniótico e depois ele expele esse líquido, né? Ele engole e geralmente ele expele novamente através de evacuação ou de urina, tá? O que vai acontecer, tá? Nessa situação? Esse mecônio, ele vai impregnar, ele vai ficar aderido nas vias aéreas do recém-nascido, tá? Porque tem demais no líquido amniótico. Ter um pouco é comum, é natural. E até já tá todo mundo habituado a isso, né? Porém, se começa a ter um aumento desse mecônio sendo lançado no líquido amniótico, a hora que esse bebê se tem uma aspiração, esse mecônio, por ser uma substância pastosa, ele não é líquido, ele vai grudar na via aérea, tá? E aí vai desencadear todo um processo, muitas vezes infeccioso dessa área respiratória, porque é uma agressão, né? É algo que tá dentro do pulmãozinho desse bebê e que não deveria estar ali, tá? Então, geralmente, ele ocorre acima de 40 semanas de gestação, tá? Pode acontecer antes, entre 37? Pode, tá, gente? Não tem nada que eu possa dizer para vocês assim. Isso é uma regra, só vai acontecer depois de 40 semanas e nunca antes. Todas as regras têm exceções, né? Vai ter aquele que vai acontecer fugindo à regra. O mais comum é que aconteça de 40 semanas para mais, tá? Então, aí, existe uma situação que é preciso, quando a mulher está gestante, né? É preciso que ela acorde com o seu obstetra, tá? O quanto tempo deve se esperar para fazer esse parto, tá? Ninguém mais competente do que o médico para julgar o momento, até em que momento essa gestação tem que acontecer, né? Eu sempre brinco que algumas situações, elas são para ser pensadas. Então, por exemplo, vocês serão profissionais da área da saúde. Quem não tem filhos ainda, já tem, pela própria teoria, pelo que a gente conversa em aulas, pelo que vocês têm aprendido, vocês já têm uma noção de como a fisiologia acontece, né? Eu sei que com segurança, com 38 semanas, já tá tudo formadinho, surfactante funcionando, tá tudo ok, né? Às vezes a tentativa é a mãe quer um parto natural. E esse parto vai se estendendo porque ela não entra em trabalho de parto e essa gestação vai se estendendo, essa gestação vai se estendendo. Então, assim,
cuidado, né? Eu acho que tem que ter cautela, principalmente quando você tá assim, 42 semanas e 3 dias, né? Será que a gente precisa esperar tudo isso? Será que eu não vou ter um risco, né? Esperar demais, né? Dentro da questão neonatal, a prematuridade, ela traz consequências importantes e ela pode trazer problemas e comprometimentos sérios, porque eu estou com sistemas em formação, tá? Então, não é bom nascer antes, mas também não é bom nascer muito depois, tá? Porque aí os sistemas estarão prontos para funcionar e se ninguém tirar ele para o lado de fora para ele funcionar do lado de fora, ele vai funcionar do lado de dentro. O único sistema que não vai funcionar porque não tem possibilidade física de acontecer isso é o pulmonar. Mas o gastrointestinal vai começar a funcionar com uma frequência maior. Por quê? Porque ele está sendo preparado, ele já está pronto para a saída, né? Enquanto mais tempo ele ficar dentro desse útero, eu vou ter esse sistema funcionante. Ele não vai parar de funcionar, tá? Então tem que ser cuidado, né? Porque não, o risco não é só ser prematuro, o risco é nascer pós-termo também, tá? Pós-termo com a consequência, né? Isso não quer dizer que não só acontece no prematuro, o prematuro também pode sofrer hipóxias, o prematuro tem uma tendência de ter hipoxemia e sofrer hipóxia e ter uma lesão neurológica que pode acontecer. Inclusive, depois de o nascimento, nasceu, estava tudo ok, fez uma apneia, por exemplo, fez uma queda de saturação de, sei lá, 50, saturou 55% e fez uma lesão cerebral. Pode acontecer, isso é um fato, né? É o que eu sempre brinco aqui em casa. Aqui em casa não posso me queixar, toda vez que eu fico reclamona, que eu tenho reclamações a fazer, eu lembro dos milagres, né? Então, assim, meu milagre, por exemplo, é desses, né? De meu filho chegar a fazer. Sim, eu presenciei apneias com queda de saturação que chegou a 67%. Não ter sofrido um dano cerebral por hipóxia é milagre. Eu não tenho outra explicação para isso, né? Eu brinco que cada um com a sua fé, não tem nada a ver com religiosidade, com religião, mas sim com outras questões, mas pode acontecer? Pode. O prematuro tem esse risco, mas o pós-termo também. Então, né, às vezes o prematuro é uma situação incontrolável. Não dá para você ter o controle. O pós-termo, em grande parte das vezes, acaba sendo porque assim, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar. Então, cuidado, né? Nessa de dizer, vamos esperar mais um pouco, quanto mais um pouco? Né? Até chegar um momento em que, assim, esse mais um pouco me trouxe uma aspiração de mecônio, que me trouxe uma hipoxemia importante, que me trouxe uma lesão cerebral. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, sempre quando forem, né? Quem ainda não tem filhos e que vai ter ainda, que sempre seja muito claro e muito aberto quando vocês forem às consultas com o obstetra, tem que jogar aberto quanto aos receios, as ansiedades, o que vocês querem, mas o que é possível, né? Porque eu brinco que algumas coisas hoje em dia, o pessoal pira na batata, desculpem, né? Mas são umas coisas assim, não, mas eu quero ter um parto natural, que aconteça em casa. Primeira coisa que você tem que se perguntar: você tem estrutura para isso na sua casa? Estrutura de assim, recurso humano. Vai ter uma enfermeira para te acompanhar, uma enfermeira obstétrica para te acompanhar. Você tem como, se der qualquer coisa errada, quanto tempo você demora para chegar num hospital para ser socorrido? Isso tem que ser pensado. Não dá para falar assim, eu vou ter um parto na minha casa, lá na banheira regando na sala. Quanto tempo, se der um problema, quanto tempo eu demoro para chegar no hospital? 1 hora? Esquece! É muito tempo, tá? Por quê?
Porque algumas vezes a gente percebe algumas pessoas querendo migrar de outros países, por exemplo, para cá. Ah, mas lá na Inglaterra, a gente viu no documentário, né? No documentário, a mocinha lá do documentário, ela teve o filho em casa. Mas ela estava assistida, né? No documentário não mostrou, mas provavelmente, assim, a maioria dessas pessoas estão com a UTI neonatal e a UTI para transporte lá na porta. Se precisar, tá lá para acudir. Então é isso que tem que pensar. Eu tenho estrutura? E aí a gente entra nas questões filosóficas das coisas, né? Uma vez falando em uma aula, uma pessoa questionou, falou assim, ah, imagina, mas isso é um absurdo, porque se isso é o natural, por que que a gente não pode? Eu falei, cada um pode, poder todo mundo pode, né? Eu sempre brinco com vocês, o que que vocês podem? Vocês podem o que vocês quiserem. Vocês podem tudo. Eu posso, tudo que eu quiser eu posso. E depois eu vou ter que arcar com todas as consequências do que eu fizer. É simples, né? E nem tudo que eu posso, porque eu posso, eu devo, né? Posso ter, sim, pode. Eu devo, aí eu tenho que começar a elencar essas questões. Quanto tempo eu levo se tiver um problema? Eu tenho assistência adequada? Eu tenho como manter? Eu vou ter um suporte de oxigênio se precisar esse bebê dentro da minha casa? Se a maior parte das respostas é não, não tenho, vá ter essa criança no hospital. Né? E aí um dia alguém virou para mim e falou assim, mas e as índias? Eu falei assim, então, as índias são as índias, né? Elas nasceram lá na floresta e estão adaptadas assim. Eu não vou querer ser índia porque eu não tenho nem cabelo escorrido, então eu não vou fazer um negócio desse que é capaz de dar um BO para mim. E quantas morrem? A gente não tem, não sei. Nunca peguei estudo de estatística. Quantas que morrem no parto? Não sei. Ah, mas elas têm o bebê na beira do rio. Uhum, porque elas não têm outro lugar para ir. Será que elas teriam na beira do rio se elas tivessem escolha, possibilidade de fazer de outro jeito? Não sei. Quando eu tenho que fazer porque eu não tenho escolha, aí não tem o que dizer de ninguém. Eu não tive escolha, não tem jeito. Foi assim, acabou. Agora, se eu tenho opções, eu tenho que pensar na melhor opção, não só para mim, como mãe, mas para o bebê. O quanto eu estou impondo de risco? Quanto tempo a mais essa gestação está passando porque eu cismei que eu quero um parto natural? É preciso conversar com o meu médico. É viável esperar mais para eu ter aquilo que eu quero? Ou eu estou colocando meu bebê em risco? Tá? Então, cuidado, porque isso é uma questão importante. Então, a eliminação de mecônio naturalmente ainda ocorre dentro do útero, tá? Em geral acontece. Porém, quando ela geralmente acontece, ela pode estar sinalizando um sofrimento fetal, porque já está passando da hora de nascer, ele deveria ter que nascido e ainda está lá, tá? Quais são os fatores de risco para também fazer com que haja eliminação de mecônio? Descolamento prévio de placenta, tá? As toxemias gravídicas, que geralmente acontecem por eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, tá? Que é o aumento da pressão arterial da mãe, tá? E aí, quando isso acontece, começa a forçar o amadurecimento dos órgãos, tá? Principalmente do intestino, que vai ter maior movimento peristáltico e acaba fazendo a eliminação do mecônio, porque tem liberação do esfíncter, tá? Intestinal, e aí você libera mecônio, né? Então, são coisas importantes a verificar, né? Pode existir também por uma compressão do próprio cordão umbilical, e isso não é incomum, tá? Quando eu tenho redução de suporte, de aporte de oxigênio, eu posso também levar a essa maturação mais importante, aceleração da maturação de órgãos, e aí a gente tem também do intestino, que é um dos primeiros, e a gente tem a liberação do mecônio, tá? Pode existir sempre essa eliminação de mecônio, e quando ela existe, ela vai impregnar esse mecônio nas vias aéreas.
Quando esse mecônio fica impregnado nas vias aéreas, ele vai causar uma irritação de mucosa, iniciando um processo inflamatório que vai dar origem a uma obstrução e uma pneumonia, tá? O mecônio, ele pode, e na maioria das vezes ele vai fazer isso, é o quê? Por conta da lesão inflamatória que ele causa, ele deixa o surfactante inativo, tá? Por quê? Porque se trata de uma inflamação química feita por um resíduo que tem elementos químicos em seu componente, tá? E aí eu posso ter e vou ter o desequilíbrio de ventilação-perfusão. Então, geralmente, a criança que nasce, o bebê que nasce com síndrome da aspiração do mecônio, ele vai ter o desconforto respiratório e muitas das vezes ele vai precisar de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não, tá? Em uma parte das vezes acaba acontecendo até, ó, isso aqui é uma pneumonia associada, né, por aspiração de mecônio, tá? Então, o bebezinho precisa ser entubadinho, tá? Porque aspirou mecônio. Fez uma pneumonia, vai ter um processo inflamatório, vai ter exudato, vai ter produção de secreção. Se tem secreção, obstrui alvéolos, fica mais difícil realizar a troca gasosa. Desequilíbrio, o processo de ventilação e de perfusão, e a troca gasosa fica dificultada, tá? A gente tem aí muito comum, tá? O que geralmente acontece? Ah, como que eu sei que foi a aspiração de mecônio? Primeiro sinal é de quando o bebê nasce, tá? Ele tem mecônio em toda a região corporal, face, embaixo das unhas, no corpo, já apresenta desconforto respiratório. É utilizado também o boletim de Silverman-Anderson, tá? Para verificar desconforto respiratório. Tem cianose e tem hipoxemia, tá? Diferente da taquipneia transitória, que tem a gasometria com a leve redução de PO2, mas não tem acidose. Na aspiração de mecônio, em geral, eu já tenho o pH alterado. Já está em acidose e já tem uma hipoxemia mais importante, tá? Então, tem diferenças. Além disso, uma diferença bastante comum é a questão do mecônio impregnado na face, nas unhas, no corpo do bebê. Então, isso te dá a dimensão de que realmente, né, aconteceu uma aspiração meconial, tá? Em geral, o que acontece quando o bebê nasce e o neonatologista percebe que houve a aspiração de mecônio, tá? Na própria sala de parto, vai ser aspirada a traqueia desse bebê e as vias aéreas para retirar o excesso de mecônio, tá? É para encaminhar diretamente para UTI neonatal quando isso acontece, tá? Mesmo que ele não faça, ó, talvez ele vá para ventilação artificial, mas mesmo que ele não faça, tá? E não haja necessidade de ventilação artificial, a maioria precisa, diferente da taquipneia transitória, que a maioria a gente consegue confortar com oxigenoterapia simples, ou com uma ventilação não invasiva, tá? Na aspiração de mecônio, é o contrário. A grande maioria vai precisar, desses bebês, vai precisar de uma ventilação mecânica invasiva, ok? Então, tem que ir para UTI. Vai ficar em observação na UTI neonatal, tá? Precisa estar sempre atentos à piora dos sinais e dos sintomas, então, a gravidade dos sinais, tá? Muita impregnação de mecônio em vias aéreas com cianose podem trazer também bradicardia e parada cardiorrespiratória. Tá? Alguns bebês têm a parada cardiorrespiratória na sala de parto ainda. Tá?
e tem que ser entubados e reanimados lá mesmo, ok? Então, isso é algo que inspira muito cuidado, tá? Muito cuidado. São bebês que tendem a se tornar pacientes em estado grave, tá? Precisa manter uma boa gasometria adequada. Os médicos vão precisar fazer todo um controle de líquidos e eletrólitos, precisa manter esse bebê aquecido, precisa ter medidas de monitorização desse paciente, tá? Então, sim, são pacientes de maior gravidade, que têm uma tendência a se tornar pacientes mais críticos, tá? Então, a síndrome da aspiração do mecônio, ela é importante, tá? A escolha do antibiótico certo é importante, porque ele vai fazer uma pneumonite química que vai se tornar uma pneumonia, então vai precisar de antibiótico terapia, a grande maioria, e quem vai eleger qual é o melhor antibiótico para ser ministrado naquele momento é o médico, tá? Além do que, se for necessário, vai repor surfactante. Aí você vai falar assim, Ana, por que vai repor surfactante? Não, um bebê que nasceu além do tempo, já tá com tudo formado. Mas o que a gente viu aqui, ó? O mecônio pode inativar o surfactante que existe. Então, precisa tirar o mecônio, precisa tratar a pneumonia e precisa muitas vezes dar surfactante. Porque o surfactante que tá lá, que foi produzido, foi inativado pelo mecônio. Então, eu tenho que administrar o externo, né, o exógeno, para que ele consiga ter normalmente aí, tá? Então, é importante, tá? Muitas vezes vai ter que precisar fazer uso de corticoide e aqui vocês são essenciais, tá? Fisioterapia respiratória, muitas vezes, tá? Vai ser feito, tem que controlar. Se tá em ventilação mecânica, tem que fazer os controles, deixar esses parâmetros ventilatórios adequados para esse bebê, para que ele tenha uma boa gasometria, para que eu não tenha o risco dele ter uma hipóxia importante e ter uma parada cardíaca no outro meio do caminho, tá? Que pode acontecer. Ele pode já estar entubado, mas se eu não faço uma boa ventilação durante a intubação, ele pode fazer uma hipoxemia importante do mesmo jeito e ter uma parada cardíaca ali, tá? É natural. Tudo bem? Vocês estão tão quietos hoje, tô gostando não. O que aconteceu, gente, com vocês? Vocês estão desanimadinhos, assim? Pro, Oi. no slide anterior, eu não entendi uma parte. Vamos lá, vamos voltar. Esse aqui ou esse? Peraí. Não, é um que fala que dá uma compressão no... Ai, onde que é? Não. Compressão de Esse daí, cordão ó. Eu umbilical. entendi essa parte. Tá, o que você não entendeu aqui? Qual foi a sua Pode dúvida? também haver uma compressão de cordão umbilical, né? Mas o quê? Esse mecônio? Não. É assim, ó. Aqui a gente está dizendo quais são as possibilidades, quais são as causas para que eu tenha maior liberação de mecônio ainda dentro do útero. Ah, tá, entendi. Então, ó, aqui, a liberação do mecônio, ela em geral acontece pós-nascimento, tá? Mas ela pode acontecer ainda dentro do útero. Quando ela acontece ainda dentro do útero, a gente tem que ficar de orelha em pé, que é assim, ó. Normalmente não é para acontecer dentro do útero. Se acontece, existem algumas possibilidades de causa. O que pode fazer acontecer ainda dentro do útero? Então, tem alguns problemas que podem acontecer que facilitem a liberação do mecônio ainda dentro do útero. Um deles é o descolamento de placenta prévio, por quê? Ó? Pelo mesmo motivo que o cordão umbilical. Porque eu vou ter redução de suporte de oxigênio. Toda vez que eu faço um estresse oxidativo, eu acelero a maturação de órgãos, incluindo o intestino.
E é o que eu falei para vocês, se o órgão amadurece, ele tá pronto para funcionar e o bebê não sai de lá de dentro, ele vai funcionar lá dentro ainda, tá? Liberando esse mecônio ainda dentro do útero. Então, ó, o descolamento prévio de placenta, ele pode fazer com que tenha a liberação de mecônio ainda dentro do útero. A eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, que são os aumentos pressóricos de pressão arterial da mãe, tá? Que acabam fazendo o quê? Acabam fazendo com que também chegue menor quantidade, muitas vezes, de oxigênio para esse bebê, force o amadurecimento dos órgãos, tá? Principalmente do intestino, causando essa liberação do mecônio, tá? E no caso do cordão umbilical, é pelo mesmo motivo. Se o bebezinho tem circular de cordão, quando o cordão umbilical começa a comprimir, tá? E principalmente, por exemplo, o bebê tá ali, encaixado para sair, mas ainda não teve a expulsão do bebê, que o médico vai retirar e ele tá com circular de cordão e esse cordão enforca literalmente, né? Ele pressiona a região de traqueia desse bebê, vai fazer com que falte oxigenação. E aí o que que acontece? O intestino libera o mecônio. O bebê ainda tá com parte da cabeça para dentro do útero e pode aspirar, tá? Ou quando principalmente quando é parto podálico, né? Às vezes existem, infelizmente, situações que não seriam para acontecer mais na época atual, né? Porém, elas ainda acontecem. Por exemplo, parto pélvico, que é esse parto com o bebezinho com as pernas para baixo, ao invés de estar com a cabeça encaixada, tá com a região das pernas virada para baixo. Quando isso é uma situação que é vista no ultrassom, né? O bebê não posicionou para ser expulso, não tá coroado com a cabeça para o canal vaginal, ele tá com as pernas viradas para o canal vaginal. O ideal é que se faça o quê? Uma cesárea. Muitas vezes o que acontece ainda não faz. Vai fazer, chega lá, vai fazer o parto normal, esse bebê não está posicionado, vai ter que tracioná-lo pelas pernas. Suponha que esse bebê tenha circular de cordão. A hora que vai tracionar, a circular de cordão pressiona. Começa a reduzir a oxigenação, o intestino funciona ainda dentro do útero. Ainda libera mecônio dentro do líquido. O bebê, quando nasce, aspira, tá? Então, são situações que fazem uma tendência para ter liberação de mecônio dentro do útero. Ficou claro agora? Entendi, Pro. Obrigada. Nada, imagina. E aí, quando isso acontece, né, e eu tenho essa aspiração, eu vou desenvolver toda essa cascata, né? A pneumonite, depois vai ter a pneumonia, e aí a gente tem aí toda a alteração que é trazida com a síndrome da aspiração do mecônio, tá? Tudo bem? Tudo Na certo. fisioterapia respiratória, o que vocês acham que a gente trabalha com esse bebê? Qual é a nossa responsabilidade como fisioterapeutas respiratórios? Nenhuma? A gente larga o pobrezinho lá e não faz nada? E aí, pessoal, o que a gente faz? Aquela drenagem postural dá certo, Pro? Ou não? Drenagem postural. Posso usar drenagem postural, sim. Tá? Que mais que a gente pode fazer?
Nossa, a gente discute na atividade, só que eu não consigo lembrar mais. O que acontece aí se tem uma pneumonia? Tem acúmulo de quê nesse pulmãozinho? De secreção. De secreção. Toda vez que a gente tem acúmulo de secreção, a gente precisa trabalhar com higiene brônquica. Higiene brônquica. Perfeito. Drenagem postural é uma das técnicas de higiene brônquica. Que outras que a gente tem? Vibrocompressão. Não, Vibrocompressão, tá certo? Vibrocompressão. Tá certinho. A vibrocompressão, tá? Como é bebê, a gente pode utilizar a tapotagem? Pode, mas tem outro jeito, não é? Para fazer? Mas pode fazer, tá? Tapotagem pode. Neles aqui vai funcionar melhor. Exatamente, neles funciona melhor. Quer ver? Cadê nosso bebê aqui? Então, ó, suponha que eu precise fazer a higiene brônquica. Que técnicas que eu posso utilizar? A drenagem postural, tá? Que eu posso utilizar virando para qualquer dos lados, dependendo de onde tá pior a ausculta, eu vou eleger, né? A forma que eu vou colocar. A gente pode utilizar a tapotagem. Que forma que é diferenciada para tapotagem? É só o jeito que eu ponho minha mão, tá? Ou a gente põe assim, dedos sobrepostos, e eu faço com os meus dedos. Ou então eu ponho assim, ó, patinha de gato. Tá? Que eu também posso fazer a percussão. Essa percussão que eu faço auxilia na saída de secreção, tá? No desprendimento, ó, descola a secreção que tá lá dentro do alvéolo e a drenagem postural faz com que essa secreção vá para a direção da traqueia. Quando chegar na traqueia, se o bebê tá né, Pro? Oi? A gente pode fazer a vibração também, não dá? Pode fazer a vibração ou a vibrocompressão, viu? Tá certinho, Tá. pode usar, tá? Se o bebê tá entubadinho, a gente vai depois descer a sonda e aspirar, tá? O tubo. Se não tá entubado, eu desço pelo nariz e aspiro. Através do nariz, eu chego lá na traqueia dele e aspiro. É uma aspiração nasotraqueal, tá? A gente pode utilizar as manobras de vibração e de vibrocompressão, tá? Não vou apertar muito aqui na frente, porque essa boneca fala. Minha filha me avisou. Ela falou assim, mãe, quer que eu tiro? Porque ela fala. Eu falei, não, eu não vou usar isso. A primeira coisa que eu fiz na hora que eu fui colocar, ó, a máscara foi apertar o botão e ela gritar aqui. Tá? Então, pode utilizar as técnicas de vibração e vibrocompressão, tá? Também sem nenhum problema. O que a gente disse que acontece além disso? Fiz a higiene brônquica, tirei a secreção. Fiz drenagem, fiz vibrocompressão, tapotei, aspirei. Se ele tiver entubadinho, não tem outro jeito, tem que aspirar, tá? Tem que fazer aspiração. A grande parte dos bebês com síndrome de aspiração de mecônio acabam evoluindo muitas vezes para o tubo, tá? Vai para intubação e para ventilação invasiva, ok? Então, aspiro. Não tem outro jeito de tirar, tá? Depois disso, o que a gente viu aqui também? Que a ventilação e a perfusão não estão piores? Sim. E aí, o que a gente pode utilizar? Deixar o fluxo contínuo. Você está falando da parte de oxigênio, né? Que a gente vai estar dando para o neném. Não, da parte de fisiorrespiratória, de manobras. O que a gente pode utilizar para melhorar essa ventilação? A reexpansão, aquela que a gente coloca direcionado, né? Para onde a gente quer que vai o ar. Exatamente, ó. Eu posso fazer a descompressão brusca. Pressiono na hora da ex e tiro bruscamente a hora que ele vai fazer a inspiração. Eu favoreço o deslocamento de ar para aquela área. Tá? Então, vamos supor, fiz a ausculta e percebi que está diminuído na base. Mais do que... Então, eu vou ficar estimulando ali a base para ela se reexpandir. Tá? A gente pode fazer também as manobras de reexpansão pulmonar. Ok? Que são manobras respiratórias, gente, que a nossa função é limpar e aumentar a ventilação
para facilitar a troca gasosa, tá? Então, é o mais importante neste momento para este bebê. Não posso esquecer que a gente destaca a fisioterapia respiratória por ser um comprometimento respiratório importante. Porém, eu não posso esquecer que esse bebê também tem que ser estimulado da parte motora, tá? Assim, posicionamento adequado, né? Quais são os posicionamentos adequados para bebês? Todos aqueles que estimulam que posturas? O padrão flexor, né? Perfeito, padrão flexor. Então, todo posicionamento que eu for colocar, eu tenho que colocar priorizando o padrão flexor. Não se iludam, gente, de que as pessoas não estão de olho naquilo o que a gente faz. Por quê? Ó, causos. Vamos lá para os causos. Nós estamos aqui na UTI pediátrica com uma criança, já está com 2 anos. 2. É a de 2 que tá mais grave? Não, a de 8 meses. Tá? Tem uma de 2 anos que tá bem grave, mas ela tem uma outra doença de base, tem uma doença neurológica congênita, tá? A de 8 meses. Também é uma criança complicada, tá? Não foi por síndrome de aspiração do mecônio, tá? Uma criança que nasceu prematura, extrema, teve complicações, teve uma onfalocele gigante que teve que ser corrigida com mais de uma cirurgia. Lembra daquela que o intestino fica para fora, dentro de uma bolsa? Sim. Tem a malformação? Coitadinha. E ela está, né, fez uma pneumonia importante, teve complicações, precisou ser traqueostomizada, tá? Então, é uma criança que já está com uma traqueostomia. Ela tem um comprometimento de várias ordens, não é só respiratório. Ela tem um comprometimento neurológico, ela tem um comprometimento gastrointestinal, ela tem um comprometimento respiratório. E nós temos o atendimento na UTI neonatal, o pessoal que atende aqui no hospital em que eu trabalho é especialista em neo, e nós precisamos de um dado momento de um plantão emergencial, porque uma das físios estava doente, não podia vir e tal, e nós conseguimos uma especialista também, porque você não pode, né, não vai colocar, por exemplo, um fisioterapeuta que atende na UTI adulto, não necessariamente ele consegue ter um bom atendimento na UTI neonatal. Tá? São muito diferentes, as coisas são diferentes. Nós conseguimos uma especialista. Ela ia cobrir alguns plantões, porque a nossa físio ficaria afastada por um período, a físio da equipe. Tá. Sabe o que tem que fazer? Sabe, ela é especialista em neo. Qual a minha surpresa? Né? Como eu faço essa parte de organização, de equipe, a médica pediu para conversar comigo, a chefe da UTI neo. Bem, não precisa ser muito esperta para saber que, assim, quando um chefe pede para conversar com alguém a respeito da sua equipe, você fala, lá vem bomba, né? Dificilmente ele vai te chamar para falar assim, olha, estou te chamando para fazer um elogio à sua equipe, porque elogio as pessoas dizem aqui, né? Minha avó brincava assim, elogio você não vai ter, porque as pessoas vão dizer assim, você não fez mais que obrigação. Sua obrigação. Né? Agora, as críticas terão que ser aturadas. Essa moça é muito competente, ninguém está duvidando, não estou questionando competência de maneira nenhuma. Ela é competente, ela é experiente, sabe o que faz. Mas uma das queixas da doutora foi o quê? Ô, Ana, por favor, converse com essa pessoa que os bebês, eles não são só pulmões. Ela não muda um bebê de decúbito, ela não favorece uma postura. Ela não faz uma estimulação. É muito chato você ter que ouvir isso, né? Muito chato. E o pior é você ter que passar isso pra frente, né, Pro?
Imagina, você vai chegar para outra profissional e falar, então, amiga, vamos trabalhar Pois direito. Nossa né? Senhora. Mas assim, algumas coisas, infelizmente, gente, por quê? Porque não sabe fazer? Não, mas porque se preocupa demais, é o que eu falo para vocês, vocês precisam enxergar toda a situação de um doente crítico, seja esse doente criança ou adulto, a gente não pode enxergar só uma faceta. Eu preciso enxergar o todo. Sim. Sim, eu preciso. É o que eu falo para vocês, não tá errado se eu falar assim, olha, ela tá com febre, eu não vou fazer manipulação agora. Lógico que não. Seria absurdo se você fizesse. Agora, é o que a doutora falou, todo dia não dá para ter uma desculpa diária. Essa criança não está apresentando febre, ela não está instável, ela está com a hemodinâmica compensada. Não tem por que não fazer. Mas por quê? Porque é o tipo de pessoa que foca em uma única vertente da fisioterapia e esquece o restante. Não pode, gente. Vocês acabam se queimando no mercado de trabalho muitas vezes. É que a doutora aqui, ela é muito de boa, muito tranquila, falou assim, dá um toque, né? Fala, de repente ela tá acostumada num outro hospital que trabalha e que eles pedem para priorizar só a parte respiratória, mas aqui a gente gosta de um trabalho completo. Eu acho que nenhum lugar tem que priorizar só uma coisa, você tem que atender tudo. Com certeza. Atender o todo, né? Mas, de repente, se pega um outro chefe de equipe médica, eu já tive casos em que, assim, o cara falou assim, esse profissional aqui não entra mais aqui enquanto eu estiver na chefia. Que eu não quero. E você acaba se queimando no mercado de trabalho, às vezes, por uma bobagem, né? Que é simplesmente porque não fez a parte de estimulação que precisa ser feita. O bebê precisa, né? Não é porque, tá, tudo bem. A parte mais importante é você preservar a parte respiratória, porque é uma síndrome de aspiração de mecônio, mas você precisa também estimular a parte motora, tá? Assim, vai mobilizar, vai trocar de decúbito, vai posicionar, vai buscar posições que otimizem o padrão flexor, porque é o que o bebê precisa ter. Tá? Então, assim, não esqueçam, gente, sempre olhem o paciente de vocês como um todo. Ele não é só um pulmão, também não é só um joelho. Né? Então, também não dá para fazer só ficar lá no stick e puxa, que eu brinco, né? E esquecer que... Porque, assim, tem coisas que chegam a ser dolorosas mesmo, de se ver. Né? Uhum. No estágio é muito comum, você vê isso. Aí você passa no leito do paciente. Tá lá. Brincando de minhoquinha. Só mexe no dedo. Porque o dedo não cansa a gente, né? Fazendo a dança da minhoquinha. Para! Mobilizar é mobilizar tudo, é mobilizar grandes articulações. Ah, mas esse doente é muito pesado. Uhum. Você escolheu ser fisioterapeuta. Existe um ônus para isso. Existem bônus e existem ônus. Eu tenho que arcar com as duas coisas. Né? O bônus é o agradecimento, quando você consegue colocar o paciente para andar, ele fica feliz, ele te manda vídeo que ele tá andando de novo, ele vem te trazer surpresa de chocolate, é uma delícia isso. A gente fica super feliz. O ônus é que muitas vezes você vai ter que fazer um esforço físico fenomenal para conseguir mobilizar aquele paciente. Nossa, pois é. Eu tô fazendo manipulação em paciente que tá com capsulite adesiva, né? E, meu, assim, é surreal. Eu tenho que subir no banquinho para eu conseguir ter força para empurrar aquele braço, porque não vai. É isso mesmo. A gente tem... E aí, algumas pessoas... E aí, alguns profissionais, Bru, vão fazer o quê? Ah, não. E, gente, fala sério, né? Com o neonato, isso é muito tranquilo. Eu ia falar isso, né? Não é possível que o neném vai ter tanta
Então, Não, toda você vira um rigidez, bebê né? com uma mão, assim, ó. É uma mão, você põe dentro da isolete e vira o bichinho, assim, fácil. Você não faz esforço físico. Esforço físico dentro da UTI neonatal não é verdadeiro. Eu digo que o esforço mental que a gente faz para controlar todas as coisas, emocional, é sim, é absurdo. Eu prefiro ficar nos adultos, às vezes, né? Mas não tem um esforço físico tão grande para que você justifique por que eu não vou atender esse bebê. Não vai atender se ele estiver instável, se ele estiver com uma pressão muito baixa, que se ele estiver com uma febre importante, é lógico, aí ele não tem condição de atendimento motor. Mas caso contrário, tem que fazer as duas coisas, tá? Então não é porque eu pus aqui no slide, porque a gente está falando de um comprometimento respiratório, mas não vai me esquecer que precisa fazer a parte motora também, pelo amor de Deus, hein? Falar que fui eu que falei que é só respiratório, não é não. Vê com história, não, que eu desminto vocês. Isso aí, Pro. Tudo bem, gente? Dúvidas em relação à aspiração de mecônio? Eu não fiquei, não. Pra mim, não. Não, pronto. Qualquer coisa podem perguntar, tá? Se surgir dúvida depois, não tem problema também. Hipertensão pulmonar persistente neonatal, tá? Isso pode acontecer tanto num pré-termo quanto num bebê de termo, tá? É uma síndrome respiratória que geralmente acontece logo no pós-parto, tá? O que vai acontecer? Geralmente, eu tenho um aumento da resistência dos vasos sanguíneos de dentro do pulmão, tá? Então, vai ficar difícil para que o coração bombeie sangue ali, porque os vasos estão com uma pressão aumentada, tá? Então, essa vascularização pulmonar aumenta a pressão dessa vascularização, dificultando, então, a passagem de sangue ali. Não é que a passagem de sangue não vai acontecer, tá? Ela vai acontecer de maneira mais dificultosa, exigindo também que haja um esforço maior por parte do coração desse bebê, tá? Geralmente, isso tem consequências respiratórias importantes. Por quê? Vamos relembrar lá, ó. Lembra da insuficiência cardíaca que a gente viu lá na atenção terciária? Sim, Pro. Então, ó, vamos relembrar o que acontece, né? Se eu tenho um aumento, um vaso sanguíneo, que tem uma resistência aumentada, o que vai acontecer? Na hora do sangue passar por esse vaso, vai ser mais difícil, tá? Imagine que esse vaso que tá com uma resistência aumentada tá dentro do meu pulmão. Quem é que bombeia o sangue para dentro do pulmão? Que lado do coração que faz isso? No esquerdo? Não. Ah, não lembro, Pro. Qual é a câmara cardíaca que manda sangue lá pro pulmão para oxigenar? Lembra? Chega o sangue... Direito, não é? Direito. Chega o sangue do corpo que tá precisando de oxigenar. Sim. Do lado direito, átrio direito, ventrículo direito, tá? E aí, esse átrio vai mandar o sangue pro ventrículo, o ventrículo vai mandar para dentro dos vasos sanguíneos pulmonares, certo? Certo. Quando começa a estar mais resistente, que fica difícil, esse sangue vai ficar parado aonde? Ó, teria que ter entrado todo aqui dentro desse vaso. Não entra, ficou metade do sangue para fora, ó. Tá parando para onde? Para dentro de onde? Do coração. Ventrículo direito. E aí eu vou acumulando sangue, ó. Ventrículo direito, átrio direito, veia cava. Eu tô deixando a circulação mais lenta, né? Gerando aí uma insuficiência. Tá uma gatinha, Bruna. Adoro quando vocês abrem a câmera. Então, assim, ó. Eu tava comendo, Pro, por isso que eu não abri antes. Ah, você quis esconder, né? Que tava comendo uma comida gostosa para não ficar com vontade, né? Para me dar lombriga, isso mesmo. Então, ó, lembra sempre o quê? Quando tem a dificuldade dessa passagem de sangue aqui,
eu vou começar a ter sangue parado depois dessa área, tá? Então, toda vez que eu tiver um aumento de pressão dentro de um vaso sanguíneo pulmonar, eu começo a ter um sofrimento primeiro do lado cardíaco direito. Depois, se isso persistir, é claro que isso vai ter uma consequência, que eu também posso ter o sofrimento do lado esquerdo, porque aí eu vou começar a ter toda uma rede, né? É um efeito dominó. Estraga um lado, vai estragando outro, até que a gente não tenha mais, tá? Então, isso aqui é importante a gente entender. O que pode causar isso, então? Quando esse sangue começa a ficar parado lá dentro desse pulmão. Por quê? Porque se não passa do ventrículo para dentro do pulmão, não sai do pulmão para dentro do átrio e do ventrículo esquerdo, começa a derramar esse líquido para fora do vaso sanguíneo, vai para o interstício, do interstício entra para dentro do alvéolo, porque é líquido, gente. A água tem que ir para algum lugar. Se ela está escapando de dentro do capilar sanguíneo, vazando para o tecido periférico, e dali ela não tem para onde ir, ela não consegue voltar para dentro do vaso sanguíneo, ela vai entrar para dentro do alvéolo. Ó lá, edema agudo de pulmão. E aí eu tenho uma alteração de ventilação e perfusão. Nem perfunde direito, nem ventila direito. Tá? Vou ter que começar a ter uma dificuldade de troca gasosa, ok? Que fatores que podem levar a esse aumento da pressão pulmonar? Essa persistência de aumento, tá? Lembra? Persistência do forame oval. Aqueles canais cardíacos que não se fecham? Isso pode ser uma das causas. A própria síndrome da aspiração do mecônio. Ela pode causar uma alteração vascular, aumentando a resistência desse vaso. Hérnias no diafragma, tá? Quadros de pneumonia neonatal. Tem pneumonia logo que nasce. E os quadros de sepse, tá? De infecções generalizadas. Também podem causar esse tipo de hipertensão, tá? Geralmente também ocorre nas primeiras 6 horas de vida e ficam piores em até 24 horas, ao longo das primeiras 24 horas de vida do bebê, tá? Seja ele prematuro ou não, tá? Porque aí independe, eu tenho para as duas situações. Pode acontecer em bebês prematuros, geralmente os prematuros porque tem persistência do forame oval, tem persistência de comunicação de canal interatrial, interventricular, né? Tem os canais persistentes aí. E os de termo, muitos já nascem com infecções que muitas vezes pegam da própria mãe, tá? E aí já nasce com sepse neonatal. Eles já têm uma septicemia, já tem uma infecção generalizada porque eles já tiveram contato, né? E acabaram pegando também pela corrente sanguínea da mãe, tá? Em algumas situações dessa hipertensão, se ela for mais importante, pode ser necessário uma oxigenação por membrana extracorpórea. A troca gasosa, porque às vezes a troca gasosa fica tão difícil nesses casos de hipertensão pulmonar, que não é adequada e você corre um risco muito sério de perder esse bebê, né? De levar esse bebê à morte. Então, eles podem pedir, solicitar a realização de uma oxigenação por membrana extracorpórea, que é chamada de ECMO, tá? Isso também foi usado agora em adultos, mais no COVID, tá? Geralmente é usado mais mesmo em crianças, mas pode ser usado em qualquer tipo de paciente crítico que não consegue fazer boa troca gasosa, é como se fosse um pulmão artificial, tá? Eu oxigeno o sangue aqui, ó, na máquina, tá? E aí eu tiro o sangue, desvio, mando o sangue não oxigenado para a máquina coloca a quantidade de oxigênio que eu quero, adequada, e ele volta para circulação corpórea, tá? Então, isso pode ser feito, é um recurso que pode ser utilizado, tá? Outra situação é que a gente precisa fazer o quê? Precisa melhorar, ó, o que é perdido aqui. O que é perdido? Alteração de ventilação e perfusão. Perfusão e ventilação muito ruins
me dá um índice de troca gasosa muito ruim. Muito ruim. Se não oxigena direito, a gente tem um problema, tá? Sério, que pode levar esse bebê à morte, ó. Cerca de 40% morre. Tá? Então, não é uma porcentagem baixa de óbitos, é uma porcentagem importante, tá? E aí precisa se criar estratégias. É comum, tá? Na UTI pediátrica e neonatal, a ventilação utilizando óxido nítrico, tá? Então, além do oxigênio, tá? É colocado também óxido nítrico no ventilador mecânico, tá? O óxido nítrico facilita depois a captação de oxigênio, tá? E aí, você tem uma melhora da captação de O2, você melhora os gases sanguíneos desse bebê, tá? Sempre é muito importante, né? Então, evitar essas hipertensões. Prevenção ainda é um dos remédios, né? Uma das coisas, por exemplo, é evitar a cesárea desnecessária, tá? Porque pode ter essa situação. Outra situação de prevenção é verificar se a mãe não tem nenhum tipo de infecção e já começar a fazer um tratamento profilático para o bebê. Assim que nasce, não tem infecção ainda, mas já começa com antibiótico terapia. Às vezes é uma necessidade. Se a mãe já tinha uma infecção, às vezes é necessário que o bebê também tome antibiótico logo ao nascimento, tá? Tudo bem em relação a isso? Tranquilo? Aqui o nosso... Pode falar. Pode falar, Carol? Aquele equipamento que você mostrou, ele é para fazer a oxigenação do sangue. Isso. E limpar, ou não? Só oxigenar? Só oxigenar, tá? Não é uma máquina junto de diálise, não vai ter retirada de impurezas, tá? Ele só é uma máquina cardiopulmonar mesmo. Passa para cá, né? Desvia. Mas aí o CO2 ele é eliminado? É retirado. Ah, tá. Tá? Ele é retirado. Você faz a troca. Na verdade, essa máquina, a gente fala que oxigena, mas ela faz a troca gasosa. A troca tá? gasosa. Ela retira o CO2 e coloca oxigênio, tá? Deixa eu ver se depois eu vou ver se eu ainda tenho gravado um videozinho dela, tá? Eu mostro para vocês. Mas ela faz as duas coisas, tá, cara? Ela retira o CO2 e ela coloca o oxigênio, tá? Ela faz realmente a troca gasosa, tá bom? Persistência de canal arterial e comunicação interventricular, tá? Que é essa questão aqui, né? Quando eu tenho um canal, lembra que a gente tem lá, dentro da circulação fetal, a gente tem os canais. Eu até deixei Deixa eu relembrar aqui. Ó, canal arterial, ele só vai se fechar até 5 dias depois do parto, né? Então, ó, é um canalzinho que vai ligar direto a aorta e a artéria pulmonar. Uma conexão praticamente que direta, tá? Para que essas pressões arteriais sejam adequadas, sejam constantes. A gente não tem aumento de pressão. Então, quando eu tenho a persistência desse canal, ó, o que acontece? Eu posso ter aumento da pressão da artéria pulmonar. Por isso que eu tenho a persistência da hipertensão pulmonar. Muitas vezes acontece por conta disso, tá? Então, a persistência desse canal, ela ocorre quando a gente não tem o fechamento desse canalzinho que liga essas duas artérias, a aorta e a pulmonar, tá? Eles precisam se fechar, tá? No momento do nascimento, tá? Quando eles se fecham, para que eles precisam se fechar? Para que as pressões, tanto no pulmão quanto no corpo, fiquem constantes, tá? Eu não tenha essa alteração pressórica. Quando nasce, né, e
a gente não consegue ter esse fechamento, tá? Porque quando ele tem o nascimento, o que vai acontecer? O fluxo de sangue aumenta e força o fechamento, tá? Então, no momento em que a circulação começa a acontecer, que a criança respira pela primeira vez, ele vai aumentar o fluxo de sangue para a aorta, o coração vai ter um batimento mais vigoroso, e aí, neste momento em que a pressão aumenta, ela oclui o canal. Fechou, tá? E aí eu mantenho uma circulação tanto corporal quanto pulmonar constante, sem alterações pressóricas, tá? Se esse canal persistir, o que vai acontecer? Começa a ter um aumento de fluxo sanguíneo para dentro da artéria pulmonar, tá? Então, o que a gente tem aí, ó? Eu tenho o risco de fazer uma hipertensão pulmonar, porque tá aumentando muito o fluxo. Se aumenta o fluxo de sangue, vai aumentar a pressão na parede da artéria, porque eu tô aumentando a quantidade de sangue que tem ali. E aí eu aumento a pressão na parede arterial. Eu posso ter a hipertensão pulmonar. Quando eu faço essa hipertensão pulmonar, aí entra nesse ciclo que eu mostrei para vocês. Começa a ter estase sanguínea, o sangue fica parado. Primeiro não consegue passar para dentro da artéria pulmonar. Aí vai ficar parando lá para dentro do átrio direito, do ventrículo direito, do átrio direito. E aí eu vou começar a fazer uma estase de sangue, fluxo lentificado, proporciona edema. Começa a extravasar o líquido que está dentro do capilar para fora. Vazou muito para fora, vai entrar para dentro do alvéolo. Edema pulmonar. Tá? Então, é importante que esses canais sejam fechados logo em seguida do nascimento, tá? No RN pré-termo, é mais comum persistir. E aí, o que tem que ser feito? Tem que ser dado medicação. Por quê? Não é o fluxo maior de sangue que força o fechamento? Se o fluxo não foi suficiente para fechar, ou porque ele era muito, né, nasceu muito antes do tempo de nascimento, é muito pré-termo, e aí não houve força suficiente, pressão suficiente para fechar esse canal, vai dar medicação para deixar o mais fechadinho possível, com o mínimo de passagem possível, até que ele se feche. Então, muitas vezes, é dada medicação vasoconstritora, tá? Fazendo a vasoconstrição, facilita o fechamento. Então, muitas vezes é preciso de cirurgia? Não necessariamente, tá? Em alguns casos, pode acontecer de fazer esse fechamento com medicação, tá? O médico prescreve lá uma medicação de vasoconstrição e aí ele fecha esse canalzinho naturalmente assim, né? Induzido aí pela medicação, tá bom? Que era um fechamento que deveria ter acontecido naturalmente. Tá? Aí ele vai ser um fechamento induzido. Tá? Que não tem problema nenhum nesse sentido, né? É melhor que seja assim do que não aconteça o fechamento, tá? A persistência da comunicação interventricular, ela pode acontecer tanto por má formação fetal, como, por exemplo, a mãe teve rubéola. E aí, não conseguiu formar adequadamente essa área cardíaca e o canal interventricular ficou aberto, tá? E pode também vários, né, orifícios ou comunicações entre os septos. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu tenho essas comunicações intersepto, de um ventrículo para o outro, o sangue passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito sem nenhum problema. Só que qual é o problema? No ventrículo esquerdo, o sangue já está como? Oxigenado? Já está oxigenado. Aí mistura com um sangue que não tá. Isso. Tá? Então, o que vai acontecer efetivamente para esse bebê? Ele vai receber um sangue com menor quantidade de oxigênio, porque eu tô tendo mistura. Porque tanto pode passar de dentro do esquerdo para o direito, como pode passar de dentro do direito para o esquerdo. O canal tá ali,
passa sangue de um lado para o outro. Então, eu tenho mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Aí é aquela coisa, né? Eu brinco que é a questão. Ah, eu vou fazer um suco de uva. Aí você pega 2 litros e coloca 2 dedos de suco de uva. Você tem mais água do que suco. Ah, eu tinha uma boa oxigenação, mas misturou sangue que não tinha oxigênio. Então, a concentração de oxigênio acabou caindo. E a quantidade de oxigênio que vai chegar para o organismo do bebê vai ser menor. Tá? Porque não tem essa eficiência, né? Essa persistência faz com que isso aconteça. Quando isso acontece também, além de ter essa mistura de sangue, a gente vai ter um aumento também do fluxo da artéria pulmonar, tá? E aí a gente também pode ter um edema agudo de pulmão, tá? Nos 2 casos, pode ser indicado cirurgia, tá? Depende, tá? Geralmente, de acordo com o grau de hipertensão que ela gera. Se estiver gerando uma hipertensão pulmonar muito importante, às vezes vale mais a pena, não dá para ficar esperando que isso seja revertido por medicação, tá? Porque às vezes para reverter por medicação demora muito. Então, muitas vezes é melhor, é mais viável que seja feita a cirurgia e aí pronto. Evita essa questão do edema agudo, evita essa questão de ter que utilizar a ECMO, tá? Só um pouquinho, eu vou ver se eu deixei o vídeo gravado aqui. Às vezes eu gravo tanto vídeo que eu não lembro se eu deixei. Não deixei, eu puxo ele de novo aqui. Eu não tinha salvado na minha área de trabalho, mas eu puxei ele aqui de novo.